Você sabia que a realidade que você vive hoje não é real? Sim, eu sei, parece loucura. Mas pare e pense. O que você sente como real é apenas a manifestação de uma vibração, uma frequência específica em que você está sintonizado. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que você é, o que você vibra, o que você vive. E se eu te dissesse que a sua conta bancária, seus relacionamentos, até mesmo sua saúde, tudo isso está reagindo à sua frequência mental e emocional, hoje eu vou te mostrar a verdade por trás da lei da atração, como ela realmente funciona. E por que a maioria das pessoas continua frustrada mesmo depois de assistir a The Secret. Vamos mudar isso agora. Você já percebeu como às vezes parece que sua vida está travada? Como se você estivesse dentro de um ciclo que se repete, uma sequência interminável de dificuldades, frustrações e limitações. Já sentiu que por mais que tente mudar por fora, trocar de emprego, economizar, estudar mais, tudo acaba voltando ao mesmo ponto? Pois é, eu vivi isso e descobri algo que mudou tudo. Eu descobri que nós não atraímos o que queremos, nós atraímos o que somos. E o que somos está diretamente ligado ao que vibramos. Veja, tudo no universo vibra. Absolutamente tudo. O seu corpo, a cadeira onde você está sentado, o celular ou o computador pelo qual está me ouvindo agora. E mais importante, os seus pensamentos e emoções também vibram. Você vive em um oceano de movimento, onde tudo está em constante transformação. O que você sente é energia. E essa energia, essa frequência emocional, está moldando a sua realidade neste exato momento. O que isso significa na prática? Significa que não é o seu desejo por dinheiro que vai atrair dinheiro. É o seu estado interior em relação ao dinheiro que determina o que você vai receber. Você pode dizer, eu quero abundância, mas se por dentro você vibra medo, dúvida, escassez, é isso que você vai continuar atraindo. Situações que confirmem o medo, a dúvida e a escassez. Quantas vezes você já recebeu um dinheiro inesperado e pouco depois ele desapareceu por completo? Ou quantas vezes você teve uma grande oportunidade nas mãos e a sabotou, como se algo dentro de você dissesse, você não merece isso. Isso não é azar, isso é vibração. E sabe qual é a parte mais cruel? A maioria das pessoas vive a vida inteira sem nunca saber que tem o poder de mudar isso. Eu mesmo, durante anos, acreditei que minha vida seria limitada. Fui bombeiro. Ganhava cerca de 20 mil reais por ano. Era o que eu achava que merecia. Era o que meu paradigma permitia. Até o dia em que eu comecei a estudar esses princípios. Até o dia em que eu entendi de verdade que o que eu sentia, o que eu pensava repetidamente, estava criando a minha experiência de vida. Foi como acender uma luz em um quarto escuro. Imagine que sua mente é como um rádio. Se você quer ouvir uma estação de música clássica, mas está sintonizado numa frequência de rock pesado, não adianta gritar com o rádio. Você precisa mudar a sintonia. É a mesma coisa com sua vida. Não adianta repetir afirmações positivas se você vibra negativamente o tempo todo. Não adianta fazer visualizações cheias de esperança se o sentimento dominante em você é de desconfiança. Você está vibrando o que neste momento? Pare por um instante. O que você está sentindo agora, neste exato segundo? Preocupação com o amanhã? Medo de perder o emprego? Ansiedade por uma conta que vai vencer? Pois eu te digo, isso é uma frequência. E o universo responde a ela com precisão cirúrgica. E aqui vai um dado científico. Estudos da Universidade de Harvard revelaram que emoções como gratidão e otimismo aumentam a atividade cerebral em áreas ligadas à criatividade, solução de problemas e bem-estar físico. Ou seja, quando você muda o que sente, você muda literalmente como o seu cérebro funciona. E isso afeta suas decisões, suas atitudes e seus resultados. Muita gente me pergunta, Bob, mas como eu mudo minha vibração se tudo à minha volta me puxa para baixo? E a resposta é simples, mas poderosa. Você precisa decidir que vai assumir o controle da sua frequência, porque a sua frequência é sua responsabilidade. Você começa com pequenos passos. Acorde e antes de checar o celular, respire fundo e pense em 3 coisas pelas quais você é grato. Sinta essa gratidão.
Não basta pensar. Você precisa sentir. Isso é o que ativa o processo vibracional. Depois, visualize o seu dia acontecendo da melhor forma. Sinta-se leve, sentindo-se no controle. Faça isso por 7 dias e observe como as coisas ao seu redor começam a responder de maneira diferente. As pessoas certas começam a aparecer. Um problema antigo encontra solução. Um caminho que você não via antes se revela. Isso não é mágica. Isso é energia em movimento. Agora talvez você esteja pensando, Bob, isso parece bom demais para ser verdade. Eu entendo. Eu mesmo pensava assim. Afinal, fui criado num ambiente onde se acreditava que a vida era luta, sacrifício, limite. Mas tudo isso era só uma frequência coletiva. E quando eu mudei a minha vibração, eu me afastei desse campo e entrei em outro. Você já ouviu falar de Andrew Carnegie? Ele foi um dos homens mais ricos da história moderna. Mas o que pouca gente sabe é que ele dizia que tudo começou quando ele mudou seu estado mental, sua frequência interior. Ele passou a ver oportunidade onde antes via crise. Passou a sentir prosperidade, mesmo quando ainda vivia na escassez. Resultado, construiu um império. Você consegue ver a ligação. Consegue sentir que isso faz sentido. Porque se você sente, então já começou a mudar. Você pode mudar a sua vida, sim. Mas não começando do lado de fora. Começando de dentro. Você precisa parar de viver como se o mundo fosse um reflexo das circunstâncias. O mundo é um espelho da sua frequência. Seja honesto consigo agora. Quantas vezes você duvidou de si mesmo só porque as coisas não estavam indo bem? Quantas vezes achou que não era bom o bastante, esperto o bastante, sortudo o bastante? Tudo isso são sinais da frequência em que você estava operando. E se você ainda está aqui comigo, me ouvindo, é porque algo dentro de você já começou a mudar. Talvez você nem perceba, mas está sentindo algo diferente, não está? Isso é o início da mudança de vibração. E quando você muda a vibração, a vida muda com você. Você precisa entender algo que quase ninguém te conta. O mundo que você vê ao seu redor não é o mundo real. É apenas o reflexo do que você criou dentro de você. A sua realidade exterior é como uma fotografia, uma imagem revelada a partir de um negativo que foi gravado no seu mundo interno. O problema é que a maioria das pessoas tenta mudar a fotografia, rasgando-a, pintando por cima ou colando adesivos, quando o verdadeiro poder está em mudar o negativo. E o negativo é sua mente. A maioria vive presa à ilusão dos 5 sentidos. Só acredita no que vê, ouve, toca. Mas o que está fora já foi criado. Já está feito. Você não pode mudar o que já está impresso no mundo físico, mas pode e deve mudar o que vai ser impresso. E isso só acontece quando você aprende a criar a partir de dentro, não a partir do que você observa. Sabe aquele momento em que você olha para sua conta bancária e sente um aperto no peito? Quando você vê um valor que não gostaria de ver e já pensa, minha vida está travada, nunca vai mudar? Pois é. Você acabou de reforçar a frequência da escassez, porque o que você vê no extrato não é uma causa, é um efeito. É o eco de uma vibração que você sustentou por dias, semanas, talvez anos. O verdadeiro jogo acontece antes. Antes do número aparecer, antes da situação se manifestar. Ele acontece no plano invisível, no pensamento, no sentimento. E é ali que você precisa operar. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes você sonhou com algo grande, mas se pegou tentando imaginar como aquilo poderia acontecer? E como você não conseguia enxergar o caminho lógico, acabou desistindo? Talvez até tenha dito a si mesmo, não é para mim, ou é sonho demais. Isso acontece porque você foi condicionado, desde criança, a só acreditar no que pode comprovar, a só confiar no que já viu acontecer com alguém. Mas a mente criadora não trabalha assim. Ela não precisa ver para crer. Ela crê, e por isso começa a ver. Eu costumo dizer, se você pode ver com clareza em sua mente, se pode sentir com intensidade no seu coração, então pode viver com certeza na sua realidade. Mas você precisa manter essa imagem. Precisa protegê-la como quem protege uma chama acesa em meio ao vento.
Porque se você não sustenta essa imagem com força emocional, ela se apaga. E então, o velho padrão volta. O velho mundo toma conta de novo. Eu me lembro exatamente do dia em que tive a imagem do meu estúdio pela primeira vez. Eu estava no quintal, em um dia comum, tomando café. E do nada, surgiu a ideia. Um espaço onde eu poderia ensinar o que eu acreditava, com estrutura, câmeras, som profissional. Eu vi isso nitidamente na minha mente, mesmo quando não fazia sentido nenhum. Não tinha os recursos, não tinha o time, não tinha nada. Mas eu tinha a imagem, e mantive essa imagem todos os dias. Hoje, este estúdio existe. É o local de onde falo com o mundo. E sabe por quê? Porque eu me recusei a deixar que a ausência de provas apagasse a presença da visão. O Steve Jobs dizia algo poderoso. Você não consegue conectar os pontos olhando para frente. Só consegue olhando para trás. E é verdade. Hoje, olhando para trás, eu entendo cada passo. Mas no momento, nada fazia sentido lógico. Eu apenas seguia a imagem. Sabe o que é mais triste? A maioria das pessoas desiste do que deseja, porque ninguém nunca ensinou a elas que o invisível é mais poderoso que o visível. Que o que você cria com a sua imaginação, quando sustentado com o sentimento, torna-se tão real quanto qualquer objeto à sua volta. Você já reparou que quando está animado com um sonho, as ideias fluem, as coincidências aparecem? Alguém liga com uma proposta inesperada. Isso é criação vibracional se manifestando. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você se deixa levar pelo que vê, pelas contas, pela crise, pelos medos, sua mente se fecha, suas ideias travam e o mundo parece encolher. Você entra no ciclo do mais do mesmo. Você começa a repetir o ontem, com outra roupa, mas com o mesmo roteiro. É como um termostato emocional. Se você estiver ajustado no modo sobrevivência, você só vai atrair situações que reforcem esse modo. Agora, se você se ajustar ao modo criação, você começa a sintonizar com outro universo de possibilidades. Mas isso exige decisão. Exige que você escolha conscientemente ignorar a aparência das circunstâncias e focar na imagem daquilo que deseja. É como Einstein dizia: combine a frequência da realidade que deseja, e você a terá. Isso não é filosofia, isso é física, isso é ciência. O campo quântico responde à sua frequência emocional. E a ciência já provou que o cérebro humano é moldável e responde à visualização e emoção. Isso significa que você pode literalmente ensinar seu cérebro a viver uma realidade que ainda não existe. E ele vai acreditar, criando comportamentos e decisões que tornam essa realidade inevitável. Agora me diz, você está criando, ou apenas reagindo? Está olhando para o que é, ou para o que pode ser? É observador passivo, ou criador ativo da sua realidade? Você já tem tudo o que precisa para mudar. A ferramenta é a imagem, a força é o sentimento, a ponte é a vibração, e a decisão é sua. Você pode saber o que fazer, pode ter lido os livros certos, assistido a todos os vídeos motivacionais, mas ainda assim sentir que está parado no mesmo lugar. Já sentiu como se algo invisível estivesse te puxando de volta, como se houvesse uma força, travando suas conquistas e você nem soubesse por quê? Essa força tem nome: paradigma. Um piloto automático mental com crenças e padrões subconscientes que moldam como você pensa, sente, age e reage. Mesmo quando quer mudar conscientemente, se o paradigma não mudar junto, nada muda de fato. É a base de tudo que estudei nos últimos 60 anos. O paradigma é a programação em segundo plano. Você vive o que ele determina, não o que você deseja. E isso explica por que pessoas talentosas continuam travadas. Mesmo com tudo para prosperar, muitas seguem quebradas, cheias de dívidas ou em empregos que detestam, porque carregam paradigmas limitantes herdados do passado. Eu mesmo vivi isso. Quando comecei a ganhar o equivalente a 50 mil reais, algo em mim sabotava os resultados. Eu me sentia travado, confuso, inseguro. Só compreendi quando percebi o paradigma me dizendo: você não merece isso. Você não é bom o bastante. Isso é sorte e vai acabar. E meus resultados caíram.
até que eu mudei o paradigma. Isso é como reescrever o código da mente com repetição consciente de novos pensamentos, imagens e sentimentos. Seu subconsciente não distingue o real do imaginado. Ele aceita o que é repetido com emoção, e o paradigma está ligado diretamente à sua vibração. Ele determina sua frequência. E como a lei da atração responde à frequência, ela traz o que você é, não o que você quer. Por isso, mudar por fora não adianta. Você muda de cidade, emprego ou relacionamento, mas repete os mesmos problemas. Porque o que precisa mudar não está lá fora, está aí dentro. Agora reflita comigo. Quantas vezes você já tentou algo novo e, mesmo animado no início, logo foi dominado por pensamentos como: isso é difícil demais, não tenho tempo, não tenho apoio. Você já reparou como sempre aparecem as mesmas desculpas? Não importa o desafio, as mesmas vozes internas voltam. Isso é o paradigma em ação. E se você não questiona, você obedece. E se você obedece, você reforça a programação. Eu quero que você entenda que não é sua culpa ter esses paradigmas. Você não escolheu acreditar que dinheiro é difícil, que sucesso é para poucos, que você tem que trabalhar duro a vida inteira para talvez um dia ser feliz. Você foi programado assim. Desde a infância, ouvindo frases como: dinheiro não nasce em árvore. Quem nasce pobre morre pobre. A vida é difícil. Isso é coisa de gente rica. E essas frases viraram códigos no seu sistema operacional. Mas agora que você sabe, é sua responsabilidade mudar. Porque ninguém mais pode fazer isso por você. E veja que curioso. Você conhece alguém que aparentemente tem tudo: inteligência, contatos, diploma, saúde, e mesmo assim vive no caos? Já ouviu falar de MC Hammer? Ele ganhou mais de 150 milhões de reais no auge da carreira e perdeu tudo, não por falta de capacidade, mas porque o paradigma dele em relação ao dinheiro não estava ajustado para manter a abundância. O que chega rápido demais para um paradigma despreparado escapa com a mesma velocidade. Isso acontece todos os dias. E não é azar, é programação. Por outro lado, você já reparou como algumas pessoas prosperam mesmo começando do nada? Porque elas têm paradigmas diferentes. Elas foram ensinadas a pensar diferente sobre si mesmas, sobre o que merecem, sobre o que é possível. Mas você não precisa nascer em um ambiente assim para ter sucesso. Você pode reprogramar a sua mente agora, começando hoje. E aqui vai um exercício que pode parecer simples, mas que transforma vidas. Durante os próximos 7 dias, escreva todo dia, com caneta em um papel: estou tão feliz e grato agora que eu atraio oportunidades alinhadas com minha nova identidade de sucesso. Escreva isso 10 vezes por dia. Mas não apenas escreva, sinta. Imagine como se já fosse verdade, por 7 dias. Faça isso como um compromisso com você mesmo. Porque o subconsciente aprende por repetição. E é assim que você começa a instalar um novo paradigma. Você precisa entender que nada muda de fora para dentro. A mudança real começa dentro, no silêncio, na repetição, na imagem que você segura firmemente, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. E é aí que você começa a atrair pessoas novas, ideias novas, situações novas, porque sua vibração mudou. E o universo responde com precisão ao que você se tornou. Você não precisa mais se sentir refém das circunstâncias. Você só precisa começar a reprogramar a fonte que cria as circunstâncias. O seu paradigma. Porque no final das contas você não vive o que deseja. Você vive aquilo para o qual foi programado. E agora, você pode escolher reescrever o seu código. Você já teve um sonho tão claro, tão intenso, que podia quase tocá-lo com as mãos? Já visualizou a casa perfeita, a carreira dos seus sonhos, ou aquela viagem que faz seu coração bater mais forte, e por alguns momentos acreditou que era possível, mas logo depois uma voz interior começou a sussurrar: não é realista, e se não der certo? Você não tem como conseguir isso. Essa voz é o que separa o desejo da manifestação. Porque não basta desejar. Você precisa ser capaz de sustentar a vibração daquilo que quer. Sustentar,
mesmo quando o mundo externo parece apontar o contrário. Sustentar quando você acorda cansado, quando os boletos chegam, quando as dúvidas tentam se infiltrar. Porque é aí, exatamente aí, que o universo começa a testar se você está pronto para receber o que pediu. Você não atrai o que imagina brevemente. Você atrai o que é capaz de sentir como seu todos os dias de forma consistente. E sabe o que é curioso? Não é a falta de capacidade que impede as pessoas de realizarem seus sonhos. É a falta de consistência vibracional. Elas começam com entusiasmo, criam uma imagem, até visualizam, mas não aguentam manter esse estado por tempo suficiente. Elas desistem emocionalmente antes da realidade ter tempo de responder. Você já ouviu alguém dizer: "Eu tentei pensar positivo, fiz as afirmações, mas não funcionou"? Claro que não funcionou, porque o que cria não é a frase, é o estado interno sustentado com emoção e repetição. Não é a palavra falada que manifesta, é a vibração carregada nela. E isso exige prática, exige envolvimento. Exige que você viva o seu sonho por dentro, antes que ele apareça por fora. E se você acha que isso é papo de autoajuda, deixa eu te contar uma história real. O meu cunhado, aos 50 e poucos anos, tinha passado a vida inteira trabalhando para os outros. Já tinha construído 3 empresas para terceiros. E quando surgiu a oportunidade de comprar uma empresa para ele mesmo, ele ficou aterrorizado. Afinal, era tarde demais, era arriscado demais. Ele tinha família, responsabilidades. Mas mesmo com medo, mesmo sem saber como ia dar certo, ele decidiu seguir o que sentia. Ele e minha irmã hipotecaram a casa, pegaram empréstimos, arriscaram tudo. E sabe o que aconteceu? Hoje eles são milionários. E a empresa continua crescendo nas mãos do filho e do neto. Eles só conseguiram isso porque sustentaram a vibração do sonho por tempo suficiente. Mesmo quando o medo tentou dominar, a maioria não sustenta, porque fomos ensinados a duvidar, a questionar demais, a pensar que se não vemos não é real. Mas Einstein já dizia: a imaginação é mais importante que o conhecimento. E ele não estava brincando. O que você imagina com sentimento, o que você mantém vivo dentro de você, começa a se organizar na sua realidade. O problema é que vivemos numa sociedade que honra o imediato. Se não aparece logo, desistimos. Se não vem rápido, achamos que não vai vir. E isso destrói a vibração. Destrói o campo de criação. Você começa a mandar sinais contraditórios para o universo. Eu quero isso. Mas depois pensa, talvez não dê. E o universo responde com confusão, estagnação, bloqueio. Você precisa alinhar pensamento, emoção e ação, todos na mesma frequência. Isso é coerência vibracional, e ela é mais poderosa do que qualquer estratégia. Já reparou como alguns atletas, artistas ou empreendedores parecem ter um magnetismo especial? É porque eles vivem em um estado de convicção tão forte sobre quem são e o que vieram fazer, que o mundo simplesmente se reorganiza ao redor deles. Roger Bannister é um exemplo disso. Durante décadas, médicos diziam que era fisicamente impossível correr 1 milha em menos de 4 minutos. Era considerado um limite humano. Mas Bannister não acreditou nisso. Ele treinou, visualizou e acreditou. E no dia em que ele quebrou a barreira dos 4 minutos, sabe o que aconteceu? Em poucos meses, outras pessoas também conseguiram. O que mudou? A vibração coletiva foi rompida. Um novo estado de consciência foi acessado. E isso abriu caminho para os demais. Quando você sustenta um estado vibracional mais elevado, você não muda só a sua vida. Você muda o campo ao seu redor. Você inspira. Você puxa outros com você. Você vira referência. E nem precisa falar nada. Sua energia fala por você. Agora me responde com sinceridade. Quanto tempo você consegue manter o sentimento do seu sonho vivo dentro de você antes de deixar o medo entrar? Um dia, algumas horas, meia hora, essa é a diferença entre sonhar e manifestar. E não precisa ser perfeito. Vai ter dia que o medo vai bater, que a dúvida vai aparecer. Mas se você voltar para a imagem, se você conseguir se reconectar ao sentimento do seu desejo, você continua criando, cada vez mais forte. Você tem tudo o que precisa. Você só precisa decidir manter vivo aquilo que quer. Não importa quanto tempo leve.
Não importa se ninguém acredita. Não importa se ainda não apareceu. A pergunta que você precisa fazer não é: será que vai acontecer? É: eu estou preparado para sustentar isso dia após dia com meu coração inteiro até que aconteça? Porque quando você sustenta a vibração certa, você não precisa correr atrás do seu sonho. Ele encontra você. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que vive. A sua vibração é o seu endereço energético no universo. E tudo que chega até você, chega porque encontrou esse endereço. Mude sua frequência e tudo à sua volta começa a se reorganizar. Agora, se esse conteúdo fez sentido para você, se despertou algo aí dentro, então o próximo passo é inevitável. O vídeo que está aparecendo na tela agora é onde você vai subir mais um degrau nessa escada de consciência. Nele, você vai dar continuidade a esse processo de transformação e se tornar pelo menos 1% melhor do que você é agora. E esse 1% faz toda a diferença. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, te espero no próximo vídeo. Vamos continuar crescendo juntos. A maioria das pessoas acredita que o simples ato de desejar algo já é suficiente para atrair aquilo para a sua vida. Elas fazem listas, escrevem metas, colam frases positivas na geladeira, mas continuam sentindo ansiedade, insegurança, dúvida. E é aí que tudo desmorona. Porque não é o que você deseja que importa, é o que você vibra. Você pode desejar uma mansão, mas se dentro de você carrega o medo de perder o aluguel no fim do mês, adivinha o que o universo vai te entregar? Vai te devolver exatamente aquilo que está em harmonia com a sua frequência. Mais medo, mais aperto, mais escassez. Porque o universo não fala português, nem inglês, nem francês. Ele responde a frequências vibracionais. Ele é preciso. Ele é exato. Ele devolve o que você emite. Eu aprendi isso do jeito mais duro. Em 1961 eu estava quebrado, endividado, sem nenhuma formação. Eu desejava uma vida melhor, claro que sim, mas no fundo, o que eu sentia todos os dias era incapacidade, dúvida. Me comparava com os outros e achava que nunca ia chegar lá. E adivinha, eu não chegava. Até que um dia eu entendi. A emoção é o combustível da atração. E quando você sente algo com intensidade, o universo entende como comando. Ele não separa o que é real do que é imaginado. Ele só responde. Quer saber como eu mudei isso? Comecei a sentir diferente. Eu não tinha nada, mas me forcei a imaginar como seria ter. E mais do que isso, comecei a me emocionar com aquela visão, a sorrir com ela, a agradecer por ela, a me vestir como se eu já tivesse alcançado aquilo. E com o tempo, minha vibração foi mudando. E quando a vibração muda, os resultados começam a se mover na sua direção. Agora olha para a sua vida e seja honesto comigo. Quando o assunto é dinheiro, o que você sente? Você sente leveza ou sente aquele frio na barriga quando o cartão passa e você não sabe se vai aprovar? Você se sente merecedor de riqueza? Ou no fundo acha que pessoas ricas são gananciosas e que você é bom demais para se importar com isso? Essas crenças moram no seu subconsciente e é ele que comanda o jogo. Você pode até repetir afirmações positivas. Eu sou rico, eu sou próspero. Mas se lá no fundo ainda sente vergonha de querer mais, ainda acha que dinheiro é sujo, você está em contradição vibracional. E isso é como pisar no acelerador com o freio puxado. Agora escuta isso aqui. A American Psychological Association publicou uma pesquisa mostrando que o dinheiro é a principal fonte de estresse para mais de 72% das pessoas. Sabe o que isso significa? Que a maior parte do planeta está vibrando escassez. E sabe o que a escassez atrai? Mais escassez. Isso não é opinião, isso é dado. E isso é vibração. Quer um exemplo real de como a vibração errada arruína tudo? Mike Tyson, um dos maiores boxeadores da história, ele ganhou mais de 800 milhões de reais em valores aproximados e perdeu tudo. Tudo. Porque a vibração dele era de conflito interno, de raiva, de impulsividade. O dinheiro entrou, mas não ficou. Porque o externo nunca se sustenta quando o interno está em desarmonia. Você precisa entender que a mudança começa dentro. E começa pelo que você sente diariamente. A emoção
é o termômetro da sua vibração. E você sabe quando está bem, sabe quando está mal. Não precisa de ninguém te dizendo. O corpo sente, a mente sabe. E deixa eu te contar uma coisa poderosa. Seu subconsciente não sabe o que é verdade ou mentira. Ele aceita como real tudo aquilo que você sente com intensidade. Então, se você imaginar uma vida de abundância com emoção verdadeira, com gratidão genuína, o seu subconsciente vai absorver aquilo como real e vai começar a ajustar sua vibração. Vai mudar seus pensamentos, seus hábitos, sua postura. E como consequência, vai mudar o que você atrai. Eu sei que parece simples demais para ser verdade, mas essa é justamente a beleza da coisa. É simples. Não é fácil, mas é simples. Você só precisa persistir na emoção certa, na imagem certa. Você precisa criar no mundo invisível antes de ver no visível. Tudo que existe hoje, essa cadeira, esse celular, esse prédio, tudo começou na mente de alguém. Começou como uma imagem mental, carregada de sentimento. E quando você entende isso, para de se preocupar com o como. O como não é problema seu. O como é do universo. O seu trabalho é decidir o que e manter a vibração disso viva dentro de você, todos os dias. Eu sei que você já desejou muita coisa e não viu resultado. Mas agora você entende o porquê. Porque você estava desejando com a mente, mas sentindo com medo. Estava imaginando com os olhos fechados, mas se enchendo de dúvida por dentro. A partir de hoje, faça diferente. Imagine, sinta, viva por dentro como se já fosse verdade. Porque quando sua vibração muda, o milagre se aproxima. E tudo aquilo que você tanto quer começa a querer você também.